Minha família me chamou de muito pobre para a reunião, então comprei o local. Quando recebi a mensagem no WhatsApp sobre a reunião de família, pensei que finalmente seria incluído depois de anos sendo tratado como parente problemático. Estava errado de uma forma que jamais imaginei. Minha tia escreveu que seria no clube da cidade, aquele lugar chique onde sempre sonhei em entrar, e que cada família deveria contribuir com R$ 500 para as despesas. Respondi que participaria, mas 3 dias depois recebi outra mensagem que me fez questionar tudo o que acreditava sobre minha própria família. Minha prima, filha dessa mesma tia, me ligou chorando e contou que todos haviam decidido me desconvidar porque eu não tinha condições de pagar a cota. Disse que minha mãe concordou com a decisão, alegando que seria constrangedor para mim estar lá sem poder contribuir adequadamente. Fiquei em choque porque acabara de receber meu 13º salário e tinha o dinheiro guardado exatamente para essas ocasiões. Mais ainda, descobri que minha ex-mulher havia espalhado para toda a família que eu estava passando dificuldades financeiras depois do divórcio. Decidi não ligar para ninguém naquele momento e simplesmente deixei a situação como estava. Passei os próximos dias pensando em como minha família realmente me enxergava e como eu permitira que essa imagem distorcida se formasse. Trabalho como técnico em informática há 15 anos, tenho meu apartamento próprio em um bairro decente e, embora não seja rico, nunca passei necessidade real. Minha ex-mulher, por outro lado, sempre foi gastona e depois do divórcio começou a inventar histórias sobre minha situação financeira para justificar os problemas que ela mesma criou. 2 semanas depois, passei em frente ao clube onde seria a reunião e vi uma placa de vende-se na entrada. Por curiosidade, parei para conversar com o porteiro e descobri que o dono estava enfrentando dificuldades financeiras e precisava vender urgentemente. O homem me disse que o valor estava bem abaixo do mercado porque precisava do dinheiro rapidamente para quitar algumas dívidas. Anotei o telefone do corretor e fui para casa com uma ideia completamente maluca começando a tomar forma na minha cabeça. Durante anos venho investindo em criptomoedas e ações, sempre de forma conservadora, mas consegui acumular uma quantia considerável que mantinha guardada como reserva de emergência. Nunca contei para ninguém da família sobre esses investimentos porque aprendi que dinheiro é assunto que divide famílias e atrai pessoas interesseiras. Minha estratégia sempre foi viver de forma simples e investir a diferença, algo que aprendi assistindo vídeos no YouTube sobre educação financeira. Calculei que vendendo parte dos meus investimentos, conseguiria comprar o clube e ainda sobrar dinheiro para reformas. Liguei para o corretor no dia seguinte e marquei uma visita ao clube. O lugar estava realmente precisando de uma reforma, mas a estrutura era sólida e a localização era privilegiada. Durante a negociação, descobri que o dono anterior havia investido mal em algumas reformas e se endividado com fornecedores. Propus comprar o clube assumindo parte das dívidas em troca de um desconto maior no valor, e ele aceitou imediatamente. Em uma semana, assinei o contrato e me tornei proprietário do local onde minha família planejava fazer a reunião. Nos primeiros dias após a compra, fiquei nervoso pensando se havia feito a escolha certa. Nunca tive experiência com a administração de um clube, mas comecei a pesquisar sobre o assunto e descobri que havia um mercado interessante para eventos corporativos e casamentos na região. Contratei uma empresa de limpeza, pintores e um paisagista para deixar o lugar apresentável. Durante as reformas, alguns vizinhos vieram conversar comigo e elogiaram a iniciativa de revitalizar o clube, que estava abandonado há meses. Faltando 3 dias para a reunião de família, recebi uma ligação da minha tia perguntando se eu não queria participar mesmo assim, como convidado dela. Disse que poderia fazer uma exceção e que eu não precisaria pagar a cota, apenas comparecer para matar a saudade. A forma como ela falou me irritou profundamente, como se estivesse fazendo um favor para um parente carente. Respondi que estava ocupado naquele fim de semana e que não poderia comparecer. Ela insistiu, dizendo que seria importante para a família me ter lá, mas mantive minha posição e desligou o telefone. No dia da reunião, cheguei ao clube 2 horas antes do horário marcado pela família. Queria estar lá quando chegassem e ver a reação de todos ao descobrir que eu era o novo proprietário. Os funcionários que contratei para o evento estavam organizando tudo perfeitamente, e o clube estava irreconhecível depois das reformas. Instalei câmeras discretas em pontos estratégicos porque queria registrar esse momento para sempre, não por maldade, mas para ter uma prova de como as coisas realmente aconteceram.
Quando minha família chegou, ficaram confusos ao me ver conversando com os funcionários como se eu fosse o responsável pelo local. Minha tia se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo ali, se não tinha dito que estava ocupado. Expliquei calmamente que estava ocupado administrando meu clube, que havia comprado 2 semanas atrás. A expressão no rosto dela foi de completa incredulidade, como se eu estivesse mentindo sobre algo impossível de ser verdade. Minha mãe se aproximou e começou a fazer perguntas sobre como eu conseguira dinheiro para comprar um clube, insinuando que devia ter feito algo ilegal ou duvidoso. Expliquei sobre meus investimentos e como vinha guardando dinheiro há anos, mas ela parecia não acreditar que eu tivesse capacidade para algo assim. Outros parentes começaram a se aproximar e o clima ficou tenso, com todos fazendo perguntas ao mesmo tempo e demonstrando uma mistura de surpresa e desconfiança. Meu primo, que sempre foi o mais arrogante da família, sugeriu que eu devia estar inventando história para impressionar todo mundo. Disse que um técnico em informática jamais conseguiria comprar um clube e que provavelmente eu havia alugado o lugar para fingir ser o dono. Pedi para que ele me acompanhasse até o escritório e mostrei todos os documentos da compra, incluindo o contrato registrado em cartório. Sua expressão mudou completamente quando percebeu que eu estava falando a verdade. A reunião prosseguiu de forma estranha, com todos claramente desconfortáveis com a situação. Percebi que minha presença como proprietário do local havia mudado completamente a dinâmica da família. Pessoas que sempre me ignoraram começaram a ser extremamente gentis e interessadas em saber sobre minha vida. Minha ex-mulher, que estava presente como convidada de minha prima, ficou visivelmente irritada quando percebeu que suas mentiras sobre minha situação financeira haviam sido expostas. Durante o almoço, minha tia tentou puxar conversa sobre negócios e perguntou se eu não gostaria de formar uma sociedade para expandir o clube. Outros parentes começaram a dar sugestões sobre como eu poderia melhorar o lugar e se ofereceram para ajudar com contatos e indicações. Era engraçado ver como a atitude de todos mudou radicalmente depois que descobriram que eu tinha mais dinheiro do que imaginavam. Mas a verdadeira surpresa veio quando minha prima mais nova, que sempre foi a mais honesta da família, se aproximou e me contou algo que mudou completamente minha percepção sobre toda a situação. Ela revelou que minha ex-mulher havia mentido não apenas sobre minha situação financeira, mas também sobre os motivos do nosso divórcio. Contou que ela vinha espalhando que eu era violento e controlador, quando na verdade ela tinha um caso com o chefe e havia terminado nosso casamento para ficar com ele. Fiquei chocado porque nunca soube que essas mentiras estavam sendo espalhadas na família. Minha prima explicou que minha ex-mulher sempre foi muito convincente e que todos acreditaram em suas versões dos fatos. Disse que ela própria começou a desconfiar quando percebeu inconsistências nas histórias, mas que outros parentes continuavam acreditando nas mentiras. Essa revelação me fez perceber que minha família não apenas me via como pobre, mas também como uma pessoa problemática e potencialmente perigosa. Decidi que era hora de esclarecer a situação de uma vez por todas. Reuni todos os parentes na área principal do clube e expliquei calmamente como havia descoberto as mentiras da minha ex-mulher e como isso havia afetado minha relação com a família. Mostrei mensagens que ela havia enviado para mim durante o divórcio, que provavam que ela estava mentindo sobre os motivos da separação. Alguns parentes ficaram claramente envergonhados por terem acreditado nas mentiras sem nunca terem perguntado minha versão dos fatos. Minha mãe, que sempre teve um relacionamento complicado comigo, começou a chorar e pediu desculpas por ter duvidado de mim. Disse que sempre acreditou que eu era um bom filho, mas que as histórias da minha ex-mulher a deixaram confusa e preocupada. Outros parentes também se desculparam, mas percebi que alguns ainda pareciam céticos, como se estivessem esperando descobrir algum segredo sombrio sobre como eu conseguira o dinheiro para comprar o clube. Nos dias seguintes à reunião, recebi várias ligações de parentes querendo conversar e se aproximar novamente. Alguns eram genuinamente arrependidos, mas outros claramente estavam interessados em algum tipo de benefício financeiro. Minha tia, por exemplo, ligou sugerindo que eu poderia contratar meu primo para trabalhar no clube, já que ele estava desempregado há meses. Outros parentes começaram a me convidar para eventos e churrascos, demonstrando um interesse súbito em minha companhia. Decidi ser seletivo sobre quem permitiria de volta em minha vida. Minha prima mais nova, que teve a coragem de me contar a verdade, ganhou meu respeito e nossa amizade se fortaleceu.
Minha mãe, depois de várias conversas longas, conseguiu demonstrar que estava genuinamente arrependida e disposta a reconstruir nossa relação. Mas outros parentes que apenas apareceram depois que descobriram minha situação financeira foram mantidos à distância. O clube se tornou um sucesso maior do que imaginei. Comecei a receber pedidos de casamentos, festas de 15 anos e eventos corporativos. Contratei uma equipe profissional para administrar o local e me foquei em expandir os serviços oferecidos. Instalei uma cozinha profissional, reformei o salão principal e criei espaços externos para diferentes tipos de eventos. Em poucos meses, o clube se tornou um dos locais mais procurados da região. Minha ex-mulher tentou se aproximar novamente depois que ficou sabendo do meu sucesso. Apareceu no clube sem avisar, fingindo que queria conversar sobre nossos problemas passados. Disse que havia refletido sobre nosso relacionamento e que gostaria de dar uma nova chance para nossa história. Percebi imediatamente que ela estava interessada apenas no dinheiro e na posição social que eu havia conquistado. Educadamente, mas firmemente, deixei claro que não tinha interesse em reatar qualquer tipo de relacionamento. O que mais me surpreendeu foi descobrir quantos talentos eu tinha que nunca havia explorado. Administrar o clube me deu confiança para investir em outros negócios e expandir minha atuação profissional. Comecei a oferecer serviços de consultoria em tecnologia para outros estabelecimentos e a investir em startups da região. Minha visão sobre dinheiro e sucesso mudou completamente e percebi que sempre tive potencial para muito mais do que imaginava. 6 meses depois da reunião, organizei um evento de confraternização para os funcionários do clube e suas famílias. Convidei apenas os parentes que demonstraram genuíno arrependimento e interesse em reconstruir nossa relação. Foi uma celebração muito mais autêntica e calorosa do que qualquer reunião de família que já participei. Percebi que família não é apenas quem divide o mesmo sangue, mas quem está presente nos momentos difíceis e celebra suas vitórias sem segundas intenções. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva ou ressentimento pela forma como fui tratado. Aquela experiência me ensinou lições valiosas sobre autoestima, família e a importância de não permitir que outras pessoas definam seu valor. Comprar o clube foi uma decisão impulsiva que se revelou transformadora não apenas financeiramente, mas principalmente do ponto de vista pessoal. Aprendi que às vezes é preciso chocar as pessoas para que elas percebam quem você realmente é. O clube continua crescendo e se tornando cada vez mais prestigiado na região. Estou planejando expandir para outros bairros e criar uma rede de espaços para eventos. Minha relação com a família também evoluiu para algo mais saudável e honesto. Alguns parentes que se afastaram nunca mais voltaram, mas isso não me incomoda. Prefiro ter poucas pessoas genuínas ao meu lado do que muitas pessoas interesseiras. Recentemente, minha prima mais nova me contou que minha ex-mulher está enfrentando problemas financeiros e que o relacionamento com o chefe também acabou. Ela tentou usar outros parentes para se aproximar de mim novamente, mas todos já sabem da verdade e não toparam servir de intermediários. É curioso como a vida tem dessas reviravoltas e como as mentiras sempre acabam sendo expostas com o tempo. Aprendi que o verdadeiro poder não está em ter dinheiro, mas em saber usá-lo de forma inteligente e em não permitir que outras pessoas controlem sua narrativa. Minha família me via como pobre e problemático porque eu deixei que essa imagem se formasse. Quando decidi mostrar quem eu realmente era, tudo mudou. Às vezes, é preciso comprar o local inteiro para que as pessoas percebam que você sempre teve o dinheiro para pagar a entrada.